Bom dia, Kelly. Bom dia. Hoje é domingo, Kelly. Vamos poder descansar domingo. Um pouquinho mais? E a meditação devocional de hoje vem falando também, continuando ainda falando de Paulo. E hoje vai falar sobre as dores de Paulo. E o verso está em 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Assíria. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Uma antiga tradição do 2º século depois de Cristo descreve Paulo de um modo bem diferente do que muitos imaginam. Baixinho, calvo, pernas arqueadas e nariz acentuado. Ele era, fisicamente falando, o oposto do ideal grego do homem virtuoso. Para piorar, Paulo ainda teve que lidar com constantes decepções dentro e fora da igreja. Ele chegou ao ponto de perder a vontade de viver. Alguns especialistas em saúde mental, ao avaliarem as suas cartas, suspeitam que Paulo tenha sofrido grandes crises depressivas. De fato, Paulo fala mais de 60 vezes de angústias, fraquezas e do sofrimento em si. A palavra grega que ele usa no versículo de hoje para tribulação é tilipsis, que literalmente significa pressão no peito, um sentimento próprio de alguém que está encurralado ou aprisionado sem possibilidade de escape. Imagine uma biografia como esta. Em Damasco, teve que descer em um cesto para fugir da prisão. Foi expulso de Antioquia e apedrejado em Listra. Na Macedônia, foi açoitado e amarrado com os pés em um tronco. Foi perseguido pelos judeus em Tessalônica devido ao que havia pregado em Bereia. Em Jerusalém, foi acusado, perseguido e quase foi morto. Finalmente, naufragou em Mileto. Foi picado por uma serpente em Malta e então decapitado em Roma. Quanta coisa ele sofreu, né? Paulo também conheceu muitas cadeias por amor a Cristo e não foi como missionário visitando presos. Ele mesmo esteve encarcerado em 5 diferentes cidades. Falando em si mesmo na carta aos Coríntios, ele afirma ter passado por várias prisões. Foi muito emocionante para mim visitar a prisão Mamertina em Roma, onde provavelmente Paulo tenha passado os últimos dias da sua vida. Como alguém em um buraco escuro poderia manter tamanha esperança? Nada, a não ser o encontro e a constante comunhão com Cristo. Essa é a mesma receita para qualquer pessoa que deseja vencer espiritualmente hoje. Como está a sua comunhão com Deus? Vamos orar com esse questionamento em mente? Pai querido, é o momento de pararmos um pouquinho e refletir nessa pergunta. Como está a nossa comunhão contigo, nosso tempo que dedicamos na tua presença, lendo a tua palavra, orando, meditando, passando o tempo, obedecendo aquilo que o Senhor nos pede. Nós vimos aqui quanta coisa Paulo passou, quantas provações, quantas lutas, e ele se manteve, ó Deus, fiel, testemunhando da tua verdade. Que possamos, ó Deus, ser como Paulo. Nesse dia possamos testemunhar, possamos confiar em Ti apesar do que vamos viver, sejam coisas boas ou coisas desafiadoras nesse dia, que tenhamos essa convicção de continuarmos, ó Deus, testemunhando do Senhor, não importando o que venhamos a passar, por Jesus. Amém. Amém.